Vamos dar seguimento aos nossos estudos. Os irmãos sabem que nós estamos já há bastante tempo, acho que vai para 5 meses ou mais, que estamos falando somente daquele tema da conferência do ano passado, 2017, né? A fim de que todos sejam um, tendo como base os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, e tendo como texto áureo João 14, 6, quando Jesus, respondendo a Filipe, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um texto extremamente complexo, porque traz a ideia de muitas verdades ali dentro desse pequeno texto. E temos visto Cristo, então, como a vida, apresentamos nas primeiras mensagens, Cristo enquanto a verdade, e aí começamos a falar Cristo enquanto a vida, ou melhor, desculpe-me, Cristo enquanto o caminho. E nós demonstramos como que esse caminho, ele é tanto um caminho judicial de salvação, como um caminho orgânico de salvação. Por exemplo, quando Cristo diz, ou quando o escritor aos Hebreus fala que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual nos achegamos a Deus, ele fala da obra de redenção que Cristo realizou e consumou de uma vez por todas. Ou seja, por meio da fé na obra que Cristo realizou, nós temos acesso ao Pai. Ou seja, temos um caminho, uma base na qual nós podemos ter comunhão com Deus e nos apropriar das bênçãos da redenção, como perdão de pecados, arrependimento, fé, novo nascimento e tantas outras coisas mais. Entretanto, nós não podemos imaginar jamais que a salvação seja tão somente judicial. Se Deus desse ao homem uma salvação meramente judicial, ou seja, apenas, como eu poderia colocar para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, no sentido de perdoar o homem por meio da morte de Cristo, sem mudá-lo organicamente, sem mudar o homem organicamente, o Evangelho não seria uma solução, seria uma tapiação, não é? Ou seja, Deus salva os pecadores por meio da obra de Cristo, glória a Deus por isso, isso é verdadeiro. Só que nós, os homens, continuaríamos pecadores, continuaríamos perversos, continuaríamos ainda com uma consciência caída, que não raras vezes se manifesta enquanto uma consciência inimiga de Deus. Então, o evangelho pleno de Deus, ele inclui não somente o aspecto judicial, ou seja, o que Cristo realizou me garante o acesso a Deus e as bênçãos da redenção, mas me garante enquanto uma garantia que me dá acesso não somente a me apropriar das bênçãos, mas para que elas sejam trabalhadas em mim, dentro de mim, para me salvar organicamente, no sentido de constituir em mim uma nova pessoa. E aí nós demonstramos, sobretudo nas 2 ou 3 últimas mensagens, como que há um grande problema em torno do tema salvação. Um problema de compreensão. E que esse problema foi herdado a partir da superficialidade, ou de uma mensagem superficial legada a nós, e, sobretudo, como posso colocar? Pelo ensinamento da Igreja Católica Romana acerca da salvação, que diz que a salvação, ela se resume, vamos colocar assim, nos sacramentos que a Igreja ministra. Ou seja, eles entendem salvação como sendo apenas uma graça. A graça, por exemplo, do batismo infantil, inclusive. A graça da comunhão do corpo de Cristo, que é aquela hóstiazinha, um pãozinho. Então, primeiro água, depois um pedaço de trigo, sem glúten, né? Tem que deixar isso claro, que não pode haver glúten. O sacramento do casamento, o sacramento da extrema unção, o sacramento do sacerdócio, o sacramento da confissão. Ou seja, tudo se reduziu a um mecanismo meramente político, dizendo: se você participar das mãos do sacerdote, essas bênçãos que ele te dá, o pãozinho abençoado, a água abençoada, a extrema unção abençoada, não é? Então você está salvo. Então, essa herança, enquanto um conjunto de doutrinas dogmáticas, passou para fazer parte também, agora, das igrejas reformadas, que fizeram a sua teologia sistemática, enquanto doutrina.
Aí, quando veio o movimento cristão evangélico, as coisas pioraram, porque o interesse, até mesmo pela doutrina dogmática, se perdeu e deu lugar às meras manifestações externas e corpóreas e sensoriais e supostas do Espírito Santo, que é o movimento evangélico pentecostal e neopentecostal. Com isso, nós chegamos a um tempo em que, ainda que as pessoas, supostamente, os cristãos, os crentes, aqueles que se entendem por filhos de Deus ou que se entendem como igreja, embora eles passem por alguns requisitos, ou cada uma pessoa que se converte a Cristo passem por alguns requisitos, digamos, nós colocamos 4, que é o arrependimento, a fé, o novo nascimento, o batismo e o novo nascimento. Eu me propus a falar sobre esses 4 itens, porque são 4 itens que são indispensáveis para que alguém seja um cristão. Não é dito que a pessoa não tem que se arrepender dos pecados ou não? Que ela tem que crer no Evangelho, que ela tem que ser batizada e, consequentemente, terá nascido de novo. Aí passa a ser considerada uma pessoa cristã. Mas será que os cristãos, de fato, experimentam essas coisas? Então, eu falei sobre o arrependimento, como que arrependimento não é uma doutrina, ainda que, eventualmente, ela possa ser colocada na forma de doutrina, mas arrependimento é uma obra que Deus realiza no coração do homem, no sentido de mudar as suas faculdades quanto à sua maneira de pensar, de perceber, de compreender o mundo, as coisas em relação a Deus. A palavra grega para arrependimento é metanoia, o que significa uma profunda mudança nas faculdades do homem. Aquilo que se considerava no seu interior algo bom e maravilhoso e prazeroso, uma vez que você sofre o arrependimento, ou que seja a metanoia, aquilo passa a ser desagradável, ruim. Você não passa mais a desejar aquilo. Quando nós lemos a Bíblia em português, eu dizia agora há pouco aqui para o nosso irmão, o Toninho, nosso irmão Toninho, que ao se ler a Bíblia em português, há um grande prejuízo de entendimento. Porque a língua portuguesa, ela empobrece o sentido que o escritor original quis dar a certas coisas. Quando você pensa em arrependimento, você fala, como eu estou arrependido. Aí não passa 3 dias, você está lá fazendo a mesma coisa, buscando aquela mesma situação. Ora, mas se você se arrependeu, por que então você voltou a fazer? Porque não houve mudança de mente, não houve mudança de vontade, não houve mudança de coração. Ou seja, houve apenas, quem sabe, um momento de consciência pesada, né, de uma acusação profunda, e você ficando acusado, entristecido, até angustiado, você achou que aquilo era um arrependimento, mas, na verdade, era só um momento de acusação. Era só mesmo um momento em que você ficou ali sob uma pressão, de um medo, inclusive, de Deus fazer alguma coisa com você, mas não foi arrependimento. Arrependimento implica mudança orgânica das faculdades do homem. E hoje eu quero, então, passar para o segundo ponto, que seria a fé. Será que o que nós chamamos de fé é exatamente fé, no sentido bíblico? No sentido que a Escritura, ou os escritores bíblicos quiseram dar a essa palavra? Ou, sobretudo, no sentido neotestamentário? E é de se pensar. Nós temos que rever tudo isso, porque eu não duvido da fé de ninguém, nem do arrependimento de ninguém, mas talvez a nossa experiência seja pouco profunda por não compreendermos o sentido profundo daquilo que nós praticamos, ou daquilo que nós acreditamos. Então, quero que vocês abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 6, e aqui nós vamos construir o conceito de fé. João capítulo 6, nós temos aqui um episódio muito interessante, porque Jesus Cristo, ele é o episódio em que ele multiplica os pães
e os peixes, e alimentam uma multidão de galileus, uma multidão de hebreus, uma multidão de judeus. Vamos colocar nesses termos. Por que eu estou enfatizando que ele alimenta uma multidão de judeus, de galileus, de pessoas? Isso por uma razão muito simples, porque quando você pensa no povo hebreu, você logo relaciona com a fé. Um povo crédulo. Eles tinham a lei, tinham os profetas, tinham os salmos, tinha a esperança da vinda do Messias. Portanto, eram pessoas que criam, vamos colocar nesses termos, em Deus. Ocorre que Cristo, num dado momento, ele multiplica os pães e os peixes, ele alimenta uma grande multidão que o acompanhava. No final da tarde, ele despede as multidões e ele, então, parte durante a noite para o outro lado do mar. No dia seguinte, as multidões voltaram para o mesmo lugar onde Cristo as havia despedido, em busca de Cristo. Pensa agora num tanto de gente em busca de Jesus. Né? Como nós vemos hoje as igrejas lotadas, né? Os galpões lotados de pessoas, todos dizendo que estão em busca de Jesus. E aqui, quando eles encontram Cristo do outro lado do mar, vocês podem acompanhar aí, a partir do versículo 22, diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então, quando o povo chega a pegar barco, atravessar o mar, ir para uma outra cidade à procura de Jesus, é de desconfiar, né? Tem algum problema aí. Mas como assim problema, pastor? Algum problema? As pessoas querem Jesus. Sim, mas continua o texto. Versículo 25 diz: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, eu cheguei ontem. É isso? Jesus, ele tinha uma perspicácia, porque as pessoas perguntavam uma coisa e ele respondia outra. Mas ele respondia exatamente aquilo que eles precisavam ouvir. Olha a resposta de Cristo. Respondeu-lhes Jesus. A pergunta é: quando chegasse aqui? Na verdade, estão procurando assunto com Jesus, né? Eles não querem saber quando, a hora exata e como foi e por que ele foi para lá. Eles não tinham nenhuma preocupação com Cristo enquanto o Messias, alguma coisa. Eles estão puxando assunto para ver se rola mais uma multiplicação dos pães, porque afinal de contas eles lancharam o lanche da tarde no dia anterior, agora eles queriam o café da manhã. Não é? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aí nós temos aqui duas situações. Primeiro, o fato de eles terem comido pão com fartura é o aspecto material. E Jesus disse: vocês me procuram não porque vocês viram sinal. Sinal, ou seja, não porque vocês viram na multiplicação um sentido espiritual daquilo que ele representa. Isso porque os milagres de Jesus são colocados por João como sinais. Ou seja, Cristo não multiplicou os pães tão somente porque a multidão estava com fome. Ele poderia até dar pão porque queria dar pão. Mas quando ele multiplicava os pães e alimentava, ele queria ensinar algo àquelas pessoas. Ele queria trazer um ensinamento. Ele não queria fazer uma mera apresentação ou um show da fé de milagres. Ele não queria fazer prodígios para aparecer o milagre, para dizer que ele é poderoso, ou para que as multidões pudessem ficar cativas dele. Na verdade, a multidão já estava cativa dele, no sentido de que elas o buscavam porque queriam o pão de cada dia. Ele falou: não, vocês não viram o sinal. Vocês não perceberam o significado do pão multiplicado. Vocês só viram o pão enquanto o pão material. Jesus continua agora exortando aquelas multidões, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele diz: olha, a vida, podemos colocar a vida, não vida cristã, mas a vida espiritual, a espiritualidade,
deve ser vivida não enquanto a busca de coisas materiais. Ou seja, não pode ter uma religião estabelecida nas bases de uma busca incessante daquilo que é material, que é o dinheiro, aquilo que é imediato, que satisfaz a necessidade urgente do corpo. Ainda que Deus possa nos dar o pão de cada dia, e tudo vem dele mesmo, mas a fé não está atrelada a nenhum benefício imediato, a nenhum benefício material, especificamente, mas a fé, ela diz respeito ao pão ou àquilo que subsiste para a eternidade. E, infelizmente, nós vivemos num tempo de um pragmatismo terrível. Ou seja, as pessoas, elas, por exemplo, o Brasil, uma nação tipicamente cristã, tipicamente religiosa. As pessoas vão às missas, vão às novenas, vão às consagrações, vão às vigílias, vão aos congressos, elas vão aos cultos, mas o que se busca nesses lugares de fato e de verdade? Essa é a grande questão. Até mesmo num terreiro de feitiçaria, de macumba, o que se faz lá? As pessoas, não raras vezes, estão em busca de alguma coisa que elas possam obter, de alguma ajuda imediata que elas possam obter de um espírito, de uma entidade, do Espírito Santo, de Deus, sei lá de quem, do demônio, mas sempre querem ganhar e receber alguma coisa. Não é sem razão que o cristianismo, na linha evangélica, tem crescido muito por causa desse pragmatismo religioso de liquidações de bênçãos temporais. Então, igreja que não faz campanha, por exemplo, que não oferece a cura para o câncer, a cura do caroço, a cura imediata, né? Porque o evangelho garante a cura do espírito, da alma e do corpo. É uma cura plena. Mas a igreja que não faz aquela campanha para oferecer qualquer bem imediato, ela é e será uma congregação de poucas pessoas. E essas poucas pessoas que estiverem ali, elas terão certamente compreendido que você trabalha pelo pão material, trabalhando arduamente, né, para você ganhar o seu pão de cada dia, de acordo com o seu país, a sua nação, os meios de produção, de ganhar dinheiro. Você quer um carro? Simples. Você trabalha, né, secularmente, aí você ganha o seu dinheiro, você poupa, você economiza e você compra o carro. E não deixa de ser bênção de Deus. Por quê? A bênção de Deus não é exatamente o carro, mas a energia que Ele te deu para trabalhar, a força, a capacidade, os talentos. E uma vez aplicados no comércio, no mundo aí material, você transforma tudo isso em recursos para você comprar arroz, feijão, carro, casa, né, apartamento que você quiser comprar. Passar num concurso público, ter um bom salário. Agora, não podemos confundir a fé com essas coisas. Jesus é claro quando ele diz, trabalhai, deve haver um trabalho. Não pela comida que perece. A busca do divino, a busca das coisas espirituais, não está baseada na comida que perece. Não tem relação direta. Pelo contrário, a fé, ela acredita, digamos, que o pão de cada dia nos é dado pelo Pai Celestial, que Ele cuida de todos nós. Mas ela não se fundamenta na busca das coisas materiais, mas na certeza de que o Pai é que nos concede. É diferente. A fé que busca o material e a fé que se fundamenta no sólido fundamento da certeza de que o Pai Celestial cuida de todos nós. Então, há de se diferenciar uma coisa da outra. Ele diz, olha, vocês devem buscar ou trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que fazemos ou que faremos para realizar as obras de Deus? Aí começa a entrar no ponto. Se Cristo diz, trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna, eles agora se interessam por esse trabalho. O que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aqui nós tocamos num ponto fundamental, uma vez que muito se fala sobre obra de Deus. Muito se fala. Hoje em dia, quando um cristão fala que está fazendo a obra de Deus,
ele fala que está evangelizando, né, entregando folheto, ele está no culto da igreja, ele está prestando muitas vezes serviços à organização religiosa da qual ele faz parte. Recentemente, conversando com um grupo de irmãos, alguns deles me disseram o seguinte, que lá onde eles estavam, eles eram tão explorados que uma vez um irmão ficou com peso na consciência, com um profundo remorso no coração, porque ele não tinha os domingos livres para almoçar com a família. Ele trabalhava de segunda a sábado, ele tinha que ir todos os cultos à noite, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta. Quando não era um culto, era uma reunião. Quando não era reunião com os líderes, ele era sendo líder, reunindo com os liderados, era célula, culto. Aí chegava no domingo, por exemplo, que é o dia que tem que descansar um pouco. Não, ele tinha que ir para a igreja de manhã cedo, a escola dominical, à tarde tinha que fazer evangelização, o evangelismo, à noite tinha um culto da noite. Passava o dia inteiro, o domingo inteiro, que deveria descansar com a família, né? Não, tinha que passar o dia inteiro na obra de Deus. Aí um dia, no dia dos pais, ele zangou e resolveu, falou, não, hoje eu vou ficar com a minha família, vou almoçar com a minha família. Não foi para a obra nesse dia. E aí pensa numa acusação que ele ficou com peso de consciência, porque ele entendia, e assim foi ensinado a ele e a todos nós, no passado, que a obra de Deus é aquilo que nós fazemos para Deus. Ora, mas o que nós podemos fazer para Deus? Eu pergunto. O que você pode fazer para Ele? Se Ele é o tudo em todos, se nele vivemos, se nele nos movemos, se nele existimos, se Ele que nos dá a vida, o ar que nós respiramos, se todo o alimento que tem sobre a terra, todos os alimentos provêm dEle, o que você pode dar a Ele? Dinheiro? O ouro e a prata lhe pertencem, já dizia o profeta Ageu. Tudo é dele, a água é dele. Por isso que nós vamos encontrar o texto de Paulo, na capítulo 17, quando ele fala, Deus não é servido por mãos humanas, assim como não habita em santuários feitos por mãos humanas. Até quando nós vamos pensar que a obra de Deus é fazer algo para Ele? Não podemos fazer nada para Deus. Absolutamente. Não é sem razão que Jesus Cristo, quando veio à Terra, na sua humanidade, Ele reprovou severamente os judeus com as suas incansáveis cerimônias e ritos e ofertas e sacrifícios e holocaustos que eles ofereciam continuamente a Deus. Deus chegou a falar, inclusive, nos profetas lá do Antigo Testamento, que estava enfadado com tanto sacrifício e holocausto, tanto sangue oferecido a ele. Deus chegou a falar pela boca de Davi, profeticamente falando, no Salmo 50, dizendo, gente, vocês não precisam me trazer esses animais, não. Primeiro que eu não como carne. Segundo que eu não bebo sangue. E terceiro que todos os animais do campo são meus. Vocês não podem dá-los, né, a mim. Ou vocês não podem mosdar. Ficou bom, né? Mosdar, dar eles a mim. Porque são meus. Então, o homem não pode servir a Deus no sentido de fazer algo para Deus. Só existem duas maneiras de se servir a Deus adequadamente. A primeira é quando eu sirvo a Deus no meu próximo. João vai dizer isso na sua primeira epístola, dizendo que se nós amamos a Deus, devemos amar os nossos irmãos, o nosso próximo. E se nós não amamos o próximo a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? Olha, em outras palavras, o amor a Deus, ele deve ser vivido enquanto um reflexo para o outro, no sentido de esse amor ser o meio pelo qual eu amo o meu próximo, servindo-o, abençoando-o. Então, quando você serve ao seu próximo, você está servindo a Deus. Quem diz isso na Escritura? Essa é a invenção do Alexandre? Não, Mateus 25, 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem, no trono de sua glória, na glória dos seus anjos e do seu Pai, se assentará no trono de sua glória, e ele reunirá todas as nações da terra em torno de si. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas de cabritos. Os cabritos à esquerda, as ovelhas à direita.
Então ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que maravilha. Vocês querem saber por que vocês são bem-aventurados e por que entrarão para esse reino preparado desde a fundação do mundo para vocês? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram. Estive com fome, vocês me saciaram, me mataram minha fome, me dando alimento. Eu estive preso, vocês foram me ver. Aí eles ficaram assim meio sem saber. Falaram: senhor, desculpe, mas a gente não tem essa lembrança de quando fizemos isso pelo Senhor. Afinal, quem é o Senhor mesmo? A gente nem sabe quem é o Senhor. Quando foi que nós estivemos com fome e te demos de comer? Quando foi que você esteve nu e nós te vestimos? Nós não nos lembramos. Aí Cristo responde dizendo: quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Entendeu? Então, se serve a Deus servindo ao outro. Só que quão difícil é para o homem caído, tomado de egoísmo, servir o outro. Servir o outro verdadeiramente. Quando eu falo verdadeiramente, porque muitas vezes nós servimos o outro não como quem serve o outro, não como quem considera o outro um ser semelhante a Deus, criado por Deus, não porque vê nele a imagem de Deus, não porque o ama de fato e de verdade. Geralmente se serve ou se faz alguma coisa pelo próximo, buscando como quem busca o próprio interesse. Ou seja, se eu fizer isso pelo fulano, Deus vai me abençoar me dando isso aqui. Então, na verdade, eu não estou servindo a Deus quando estou dando algo para o próximo nesse sentido, mas eu estou fazendo uma barganha. Né? Eu dou R$10 para um mendigo, R$10 foi bom, né? R$10 para um mendigo, porque aí eu vou receber 100 de Deus. Olha que coisa boa. Melhor do que você fazer um investimento na poupança, ou melhor do que um investimento na bolsa de valores, ou melhor do que uma aplicação qualquer. Vocês não acham, não? Você dá R$10 para quem está com fome, Deus vai te dar 100. Então, isso aqui não pode ser um serviço a Deus e nem ao seu semelhante, senão um serviço a si próprio. Isso chama-se egoísmo. Até quem faz qualquer coisa para Deus, enquanto jejum, oração, frequentar cultos, dar ofertas, por que se faz isso? Não, porque se eu não fizer assim, eu vou para o inferno. Então você está comprando o direito ao céu, é isso? Está comprando o seu ingresso ao céu? Como se a entrada no céu custasse o jejum que você faz, a oração que você realiza, a vigília que você frequenta, o dinheiro que você oferta? Não pode ser. Então, as pessoas, elas fazem muito pelo próximo, mas como quem busca o seu próprio interesse. Não quero dizer que não haja aqueles que fazem por amor a. Deve haver, sim, uma meia dúzia dentro de 7 bilhões de habitantes atuais da Terra. Deve ter uns 6 ou 7, no máximo 8, que faça alguma coisa nesse sentido. Lógico que eu estou aqui usando de uma linguagem bastante reduzida, para vocês entenderem que a quantidade é mínima de pessoas que consegue ver Deus no outro, ou que consegue ver o outro. A maioria, até aqueles mais caridosos, tem umas religiões para eles que são caridosas, gosta de fazer uma caridade, não é? Mas por que fazem tal caridade? Porque na próxima encarnação não querem vir uma barata. Né? Eles querem vir pelo menos um príncipe, uma princesa, de uma linhagem real. Né? Eles não querem vir manco, coxo, aleijado, cego, porque ensinaram para eles que eles estão assim, porque na vida passada eles foram maus. Então agora, para você poder ter uma próxima encarnação boa, você deverá fazer o bem. Ou seja, você não pode fazer o mal. É um meio de você conquistar uma boa vida no futuro. Então isso não é diferente do crente evangélico, que quer comprar o céu com o seu jejum, a sua oferta mesquinha e as suas orações, né, que agridem os ouvidos. Não dá. Então, não está longe um do outro. Na verdade, se você for pesar na balança, em termos espirituais, ambos estão no mesmo nível, no mesmo sentido, mas até o outro lá da caridade está um pouco melhor, que está pelo menos o outro, pragmaticamente falando, está sendo alimentado. Né?
ainda que este aqui busque o seu próprio interesse. Mas quão difícil é servir o outro por amor, vendo Deus no outro. Daí a necessidade de nós vermos que a obra de Deus, o trabalhar para Deus, se dá tanto servindo o outro, o que é muito difícil, mas, sobretudo, a obra de Deus é aquilo que Deus realiza em nós. Então, nós devemos partir desse ponto. Obra de Deus enquanto aquilo que está acontecendo em mim, aquilo que Deus faz dentro de mim. Toda obra de cura, de transformação, de santificação, de salvação e de libertação do meu ser é a obra de Deus. Estou na obra de Deus, estou sendo trabalhado por Deus. E uma vez trabalhado por Deus interiormente, aí sim eu poderei, no outro sentido, servir a Deus, servindo o meu próximo, porque houve a libertação de uma consciência egoísta, de uma consciência caída. Entenderam? Mas de onde vem esse conceito de obra de Deus enquanto aquilo que ocorre dentro de nós? É a resposta de Cristo. Quando perguntaram para ele, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta. 2 pontos. E nós precisamos atentar para essas coisas. Jesus tem essas palavras curtas, né? Mas umas ideias muito fortes. A vida eterna é esta. Está explicando. Vida eterna não é ir morar eternamente com Deus, em tal lugar, e não ir para o inferno. E vida eterna não significa as delícias celestiais. Vida eterna consiste no conhecimento de Deus. Quando você conhece a verdade, logo você é liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que tem muitos crentes que não estão libertos? Porque não conheceram o quê? A verdade. E o que conheceram? Doutrinas dogmáticas. Conceitos de instituições religiosas. Então, o que Cristo fala, a vida eterna consiste em conhecer o Pai. Quando você conhece o Pai, todas as trevas do engano, todos os sofismas construídos e erigidos na sua mente, as fortalezas que separam e impedem você de se aproximar de Deus, elas são destruídas pelo poder da verdade. Por isso que se conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Cristo, o Filho de Deus, é a verdade. E aqui ele diz, a obra de Deus é esta. Pronto. Não temos que duvidar agora e nem de procurar perguntar para alguém o que é a obra de Deus, porque ele vai dizer aqui, ó, a obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, o crer no enviado de Deus é a obra de Deus. Não está na sua Bíblia isso ou não está? A obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais. Se você disser isso para um cristão evangélico, ele vai dizer assim, não entendo. Ele não pode dizer que é mentira, porque Jesus foi quem falou. Mas ele não pode entender como pode ser a obra de Deus, isso. Ele vai dizer, porque eu criei em Deus, quando me converti. Ou ele poderá dizer, eu creio em Deus. Agora, o fato de eu crer, eu posso estar inativo. Ele quer dizer, embora eu creia, eu tenho que fazer algo. Porque ele entende a fé enquanto acreditar numa história. As pessoas pensam a fé assim. De sorte que elas pegam, por exemplo, a Bíblia. Aí você vai lendo, né? Tudo que você encontra na Bíblia, você acredita. Por quê? Não, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, se alguém disser qualquer coisa diferente, que soe diferente no seu ouvido, você fica preocupado. Você fica até angustiado. Será que estão querendo roubar minha fé? Será que quando eu leio o registro bíblico lá, de uma história do passado, se porventura me vier qualquer dúvida com respeito àquele evento, será que porventura, a pergunta é, eu estou perdendo a minha fé? Veja que se tem ou se entende fé enquanto acreditar nas histórias. Se você tomar esse conceito como verdadeiro, então você tem fé, por exemplo, na história do Brasil. Você vai, não, mas eu não tenho fé na história do Brasil. Minha fé é em Deus, na Bíblia. Tudo que Deus fala na Escritura, que Ele fez, ou que está fazendo e fará, eu creio. Mas qual é a diferença entre você acreditar
que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e você acreditar que o povo de Israel saiu do Egito no dia da Páscoa. Você acredita aqui e acredita ali. Você está acreditando nas histórias. Embora ambas sejam verdadeiras, mas o acreditar em uma e noutra história não significa fé necessariamente. Primeiro que o objeto da nossa fé não é nem Moisés e nem os profetas. Ele diz: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus, portanto, tem um objeto da fé. A obra de Deus acontece por meio da fé, e esse crer, não acreditar, mas esse crer, tem um objeto: o Filho de Deus. Só se crê verdadeiramente não quem crê nas histórias bíblicas, porque infelizmente os cristãos, eles vivem de histórias bíblicas, e as histórias bíblicas, embora verdadeiras ou fatuais, vamos falar hipoteticamente, para os irmãos entenderem um pouco, não te agrega mudança interior. Você pode gritar, pregando, por exemplo, as pragas do Egito, espumando a boca do lado, dizendo que Deus fará o mesmo contra todo aquele que não aceitar a Jesus, por exemplo. Tudo bem, está escrito lá, está tudo certo, não tem nada errado. Mas isso agrega o que para você? Isso transforma você ou te torna uma pessoa mais violenta? Ou gera em você uma expectativa de que o seu inimigo vai se amanhecer amanhã cheio de tumores? Se ele amanhecer com um furúnculo e ele arrebentar, tipo aquele vulcão quando explode, sabe aquele pulso amarelo, meio talhado e meio escuro, meio mal cheiroso. Isso é Deus pesando a mão. Ou seja, você pregar, gritar e ouvir uma mensagem nesse sentido te faz melhor ou gera uma expectativa de vingança? Gente, eu passei a minha vida inteira ouvindo. Deus está vendo. Deus vai pesar a mão. Mas aqui mesmo nesse ministério a gente ouve direto pessoas na expectativa de que alguma coisa ruim vai acontecer com alguém. Porque Deus vai dar um jeito de quebrar a perna do indivíduo, fundir o motor do carro dele. Deus não funde o motor do carro de ninguém. O motor do seu carro funde quando você colocou o óleo no carro, depois de tantos 1000 quilômetros, o óleo começou a desgastar, já estava gasto, né? E perdeu a sua lubrificação, você não trocou, insistiu, ainda tinha vazamento de óleo, aquele óleo foi virando uma graxa, aí chegou a hora que o motor esquentou, porque o óleo, ele lubrifica, né? Para não deixar as peças de metais se derreterem e fundirem, travarem. Não foi Deus, não, foi falta de óleo no carro, você não colocou. Tem que colocar lá o óleo. Aí você fala, está vendo? Meu carro nunca fundiu um motor, Deus está guardando meu carro. Já o carro do Richard fundiu um motor, então deve ter uma coisa errada na vida dele. Não, ele não colocou óleo, eu coloquei. Simples assim. A gente pode sofrer menos se você entender que a vida ela tem causas e consequências aqui na Terra. A fé, portanto, não é acreditar, por exemplo, eu vou mais profundo agora, pastor Josué, que Jesus é o Filho de Deus. Acreditar. Isso não é fé. Por quê? Por exemplo, você pega uma criança que nasceu digamos, na Ásia, na Indonésia. E aquela criança vai crescendo no meio religioso típico da Ásia, aquelas religiões orientais. Sim ou não? Quando tiver com 10 anos, você pergunta para ele assim, você crê que Jesus, o Nazareno, é o Filho de Deus? Ele vai dizer o que para você? Não, tá doido? Maluquice é essa? Com 15 anos ele vai dizer, tá maluco? Como assim? Ele não pode acreditar nisso. Por quê? Porque não ensinaram para ele isso. Mas no Brasil não. Tem criancinha, o pessoal manda no WhatsApp, menininho de 5, 6, 7 anos, pregando com fervor, falando em língua e falando de Jesus, numa crença terrível. Ele está sendo ensinado a acreditar.
mas não a exercer fé naquele que foi enviado. Eu não estou dizendo que a fé no enviado de Deus não traz salvação, não disse isso. Eu estou fazendo a distinção entre o crer e o mero acreditar. Acredita-se que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, porque não tínhamos como acreditar de modo diferente, porque ouvimos isso desde a primeira série. No meu tempo tinha ensino religioso. A gente tinha que aprender essas coisas. Na escola dominical, com meu avô, minha avó, minha bisavó, minhas tias, meus tios, estava cercado de pessoas dizendo, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você. Você passa a acreditar naquela história, mas não necessariamente a exercer fé na obra de Cristo. Vocês vejam que não há nenhuma crítica com respeito à morte de Cristo. A crítica é com respeito à tradição e à cultura que te leva a acreditar em fatos bíblicos, em fatos históricos, mas que não necessariamente seja a fé verdadeira. Tiago, na sua epístola, ele instaura esse tema da fé. Ele diz, olha, existem dois tipos de fé, ele vai dizer. Tem aquela fé dos demônios, né? Que eles acreditam tanto que Deus é um só, que eles chegam a tremer, mas que não muda a vida deles, não transforma eles de demônios a anjos bons ou daimons bons. Eles continuam sendo demônios, mas eles acreditam que Deus é só um. Não está lá? Vocês acreditam que Deus é um só? Fazeis bem, porque até os demônios acreditam, ou lá na sua Bíblia em português, creem, que estremecem. Mas será que eles então são salvos em Jesus, os demônios, porque eles creem? Não. Eles têm uma convicção e uma certeza de conhecimento, de causa. Como você talvez não tenha o conhecimento de causa, mas você acredita na história contada, narrada. Eu posso acreditar assim. Agora, a fé é algo orgânico, é algo que te leva, vamos ver isso daqui a pouquinho, a tomar para si e se apropriar daquilo em que você crê de fato e de verdade. Tiago vai dizer que a fé, ela em si só, ela é produtiva, ela produz algo. A fé, um cristão fala assim, eu estou fraco na fé. Eu fico pensando, você está fraco na fé? O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que você está desanimado em ir para a igreja? É isso que é fraco na fé? Você está sem força de jejuar, de orar? Aquele crente que não está conseguindo orar mais. A Bíblia tem muito tempo que não lê. Os cultos, deixa para trás. Né? Nem lembra o último dia que foi ao culto, a um culto. Né? Eu estou fraco na fé. Ora, fé, ela não existe em termos quantitativos, mas em termos qualitativos. É lógico que essa fé pode crescer dentro de você, na sua experiência. Mas ela em si mesma não pode crescer em volume, em tamanho. Fé é uma questão de qualidade, não de quantidade. Ou você crê ou você não crê. Você não fala, eu tenho uma fé fraca. Aí você está falando de acreditar. Porque eu posso acreditar mais ou menos. Você acredita nisso? Eu acredito. Pode ter sido que tenha sido assim mesmo, mas pode ser que sim ou ser que não. É uma fé fraca. Meia fé. Mas a fé da salvação, dom de Deus, ela é una. E tanto é verdade que ela não tem extensão e tamanho, mas qualidade, é o potencial que age dentro do ser humano, que Paulo vai dizer que assim como há um só Deus, há uma só fé. Ou seja, é um potencial divino que nos leva a crer nas coisas divinas, que é dele, é um só, e está em mim, está em você. A fé, ela você pode ter uma experiência de crescimento de fé no sentido de experiências. Como é dito em Romanos 1,17, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e essa experiência do Evangelho ocorre de fé em fé. Aí sim,
é a experiência, a justiça de Deus do Evangelho, ela opera dentro de você de fé em fé, ou seja, de uma experiência a outra. Agora, essas experiências são determinadas pela fé que você já tem no Evangelho. Então, Cristo aqui apresenta a fé no Filho de Deus, a fé no enviado de Deus como sendo a obra de Deus. Então, muitos não podem entender por que a fé, ao crer naquele que foi por Deus enviado, seja a obra de Deus, porque eles sempre pensam fé enquanto acreditar. Nós devemos recuperar o conceito de fé, recuperar o conceito de crer. E como é que nós vamos recuperar esse conceito, pastor? Você agora traz umas coisas estranhas. Como é que pode ser? De onde vem essa ideia de fé orgânica, fé qualitativa, fé enquanto potencial divino que age em você, que te impulsiona e te leva a ser frutífero e ter uma expressão de Deus e uma experiência real daquilo que você crê. De onde vem isso? Das palavras de Cristo. Eu não tenho como ler todo o capítulo 6, mas eu diria que vocês devem ler esse capítulo todo em casa para verificar tudo o que é dito. Mas Jesus começa então, passo a passo, a estabelecer os níveis de significado da fé. A primeira coisa que ele faz para dar a entender o significado de fé, e é esse o significado que nós temos que recuperar, é quando Jesus começa dizendo assim: bem, vocês vão entender o que significa crer, então. Porque vocês querem saber o que é a obra de Deus, eu disse que é crer naquele que foi por ele enviado. Agora, em que consiste esse crer? Em que consiste essa fé? Primeiro Jesus fala: eu sou o pão da vida. É a primeira proposição que Cristo estabelece na relação entre fé e eu sou o pão da vida. Quando ele diz isso, é a primeira definição que vai trazendo de fé para fazer a relação entre fé e alimento. Fé está relacionado ao pão da vida. Ele diz: a obra de Deus é esta. Alguém pergunta assim, eu vou dar uma pausa aqui: pastor, como é que você consegue ver essas coisas? A pergunta. Que eu leio, entendo tudo e não entendo nada. E não consigo ver. Quando você fala, eu passo a ver. É porque a nossa leitura, ela é uma leitura muito rasa. Nós acostumamos a ler, lendo um versículo e deixando ele para trás. Lê o segundo, deixa os dois para trás. Você vai se esquecendo. Você vai fazendo uma cisão, um corte entre um versículo e outro. Você vai separando as ideias e você vai querendo entender cada versículo a partir dele mesmo. Você não faz o diálogo. A pergunta é: o que tem a ver uma coisa com a outra? Faça essa pergunta para cada versículo. Então, olha a ordem. Jesus alimenta uma multidão. Não é assim que começa o capítulo 6? A multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimenta uma multidão. Então, ele não começa falando sobre a obra de Deus, nem sobre a fé. Ele começa alimentando. Como o pão. Eles comeram pão. Comeram, encheram uma barriga cheia de pão. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. No dia seguinte, a multidão procura Cristo querendo comer mais pão. Ele fala assim: olha, cuidado. Vocês comeram pão ontem, mas vocês só conseguiram ver o pão material. Vocês não viram o significado. Vocês precisam fazer a obra de Deus. Aí ele lança o tema que ele quer tratar nesse capítulo, no episódio dos pães e peixes. A obra de Deus. E o que é a obra de Deus? É crer naquele que foi enviado. Então ele chegou no ponto. Ou seja, vocês estão procurando a mim pelo pão que perece, mas essa busca pelo Cristo de Deus, esse ir a Cristo, esse servir a Deus, esta obra de Deus, deve consistir na busca das coisas eternas. E a obra de Deus, portanto, consiste em crer. Agora ele diz: agora eu vou explicar o crer. Vamos começar a pensar, crer no Filho de Deus, enquanto você entendê-lo, enquanto ele é o pão vivo que desceu do céu. Ora, se ele usa a metáfora do pão, ele quer dizer: você deve se alimentar de mim. Crer em Cristo não é acreditar que ele veio, é tomá-lo para si, como alimento.
Lembram daquele texto em que Cristo diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá? Ou seja, é o capítulo 6 aqui, de João, versículo 57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Está falando de alimento. A obra de Deus consiste em crer, e esse crer consiste em se alimentar dele. Sabe aquele texto de João capítulo 1, versículo 12, quando diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Crer é o mesmo que receber. Fala, pastor, mas eu recebi a Cristo. Você não está entendendo o que é receber a Cristo. Até não se fala receber, se fala hoje em dia aceitar. Você aceita a Jesus? Não, eu aceito. Ué, quem que rejeita Jesus? Mas entende o que significa? A todos quantos o receberam. Aí a pergunta da fonte é: você o recebeu? Receber não é acreditar. Receber é no sentido de alimento. Quando você come um pão pela manhã, você está recebendo para si aquele pão dentro de você. Certo? Ele entrou para dentro de você. Quando você recebe alguém em sua casa, significa que você acreditou na história daquela pessoa? Ou que você abriu as portas e ela adentrou o seu lar, no aconchego do seu lar, e você fechou a porta e teve comunhão com aquela pessoa na sua casa, junto a uma mesa, um cafezinho preto, um queijo curado, ou que seja um queijo fresco, né? Daqueles que o Gilvan vende, que pensa num queijo abençoado. Queijo. Vocês comeram já o queijo do Gilvan? Misericórdia, você come todo sozinho. Você cai no pecado da gula, se for o caso. Que já é muito bom. Mas aí você está tendo uma comunhão com aquela pessoa. Tanto é que não se costuma receber qualquer pessoa na sua casa, não é verdade ou não? Você recebe as pessoas mais íntimas, mais próximas, do seu relacionamento, dos seus afetos. Aqui é a presença de pessoas que trazem comunhão. Receber a Cristo é recebê-lo para si. Por isso que ele se apresenta como sendo o pão da vida. Aí a discussão fica aqui acirrada quando os judeus falam: não, Jesus, mas Moisés nos deu o maná no deserto. Aí Jesus responde assim, olha, veja bem, versículo 30. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Faz alguma coisa para a gente acreditar. Eles querem acreditar e não crer. Versículo 31, eles dizem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Ou seja, nós acreditamos em Moisés, porque Moisés realizou um feito que nos fez acreditar nele. Ou seja, nós damos o crédito a Moisés enquanto profeta, porque Moisés deu pão, maná, para o povo comer no deserto. Aí Jesus, sempre no mesmo problema. Onde é que se dá o problema? Sempre nos evangelhos. Com Moisés. E nunca mudou de lá para cá. É falar de Moisés, tem um problema com a mente farisaica, a mente arcaica, a mente judaizante. Eles acreditavam tanto em Moisés, que eles chegaram ao auge do acreditar, matando a Cristo. Porque Cristo não se enquadrava, usando um termo aqui do bispo Josué, ou que é de costume ele usar, Cristo não se encaixava na matriz canônica veterotestamentária. Uma matriz é um protótipo, é um modelo, uma forma, a partir da qual você pode fazer vários daquele jeito, daquele primeiro. Você pode fazer uma produção em série daquele primeiro. Então, a Torá era a matriz canônica, é a medida, a matriz de medida da verdade. Quando Cristo veio, eles estavam sempre tentando encaixar Cristo aqui dentro e não conseguiam. Porque Cristo
curava no sábado, não encaixava no que estava escrito lá no decálogo, não encaixava. Você não pode ser de Deus, você não pode. Como que você é de Deus se você transgride o sábado? Capítulo 5 de João, leia. Capítulo 12 de Mateus, leiam. Não encaixava. Quando eles viram que não tinha jeito, aí juntou a falta de encaixe com o problema do coração dos judeus. Vamos matar, porque a gente resolve o problema desse homem. Só matando, porque esse homem dá um trabalho. Ele prega umas coisas contra a lei, contra Moisés. E Estevão não foi diferente. Estevão morreu porque a pregação dele também não se enquadrava nos moldes do Antigo Testamento. Ele falava, não, vocês estão loucos? Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não há contradição entre Antigo e Novo Testamento, nenhuma contradição. Há desentendimento dos hebreus e desentendimento dos crentes. O problema é o desentendimento do homem. Êxodo 25, versículo 8. Façam-me um santuário para eu habitar no meio de vocês. É claro ou errado? Ou é escuro? Essa expressão. 25, 8 de Êxodo. Far-me-eis um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Ok. Deus mandou fazer o que, pastor Josué? Um santuário. Moisés fez um santuário. Tudo certo? Tudo certo, não? Alguma dúvida? Deus mandou fazer o santuário? Não está em Êxodo capítulo 25, versículo 8? Moisés fez. Quando ele fez o santuário, de acordo com o modelo que Deus deu, porque Deus deu a planta, ele estava sendo o quê? Fiel em toda a casa de Deus. Ele foi fiel. Deus mandou, ele fez. Deus deu a medida, ele obedeceu. Olha como ele era fiel. Aí vem o profeta Isaías. Tem que vir. Para quê? Para trazer, ou para elevar os hebreus a mais um degrau. Esse aí, far-me-eis um santuário, não é que está errado. É o primeiro degrau. Isso aí é o que Paulo vai chamar em Colossenses de... Isso aí é o rudimento. O que Jeremias vai falar, o Isaías vai colocar, é trazendo uma luz no rudimento, para você entender que Deus não quer aquilo. Mas ele não quer o que ele pediu? Não, é porque ele pediu como uma primeira exigência para você poder passar para um segundo degrau. Quando você passa para um segundo degrau, você tem que tirar os pés do primeiro degrau. O problema é que a pessoa quer subir o segundo degrau, mas quer ficar com um pé no degrau anterior. Não, abandona esse degrau, senão você não ascende. E se você for para o terceiro, abandone o segundo. Por quê? Porque a revelação é progressiva. Veio o profeta Isaías, capítulo 66, Antigo Testamento. Ele lia a Torá de Moisés, vamos colocar nesses termos, viu, pastor José? Lia a Torá, né? Entendeu? Tinha conhecimento, tudo certo. Aí ele diz, assim diz o Senhor. Opa! O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Dá para ter uma ideia da dimensão, não? É lógico que essa linguagem aqui, ela não é uma linguagem, uma figura de linguagem, como é que diz? Que aumenta, como é que é? Hipérbola. Não, não é uma hipérbola. Porque não é um exagero. Aí nós talvez teríamos que criar uma figura de linguagem que seja inversa à hipérbole. Ou seja, por mais que ele diga, o céu é o meu trono, e a terra é o estado do mar, ele não está aumentando a dimensão dele. Ele está usando uma dimensão mínima à nossa compreensão, porque ele transcende a tudo. Então, é o oposto da hipérbole. Nem me recordo no momento se existe essa figura de linguagem. Hoje não existe essa figura de linguagem, porque só pode ser usada em relação a Deus. Nesse sentido. Aí você fala assim, puxa, mas se o céu é o trono, é o assento, ele se assenta nos céus, olha o tamanho dele. E a terra, o planeta todo, é onde o pé dele está firmado? Aí vem a pergunta de Deus, pelo profeta Isaías. Que casa me edificareis vós? Vocês estão malucos? Que casa? Eu pergunto. Isaías é contra Moisés? Não.
Como não? Ele está colocando em xeque o que Moisés falou em Êxodo 25:8. Não está colocando nada em xeque. Ele está dizendo, suba mais um degrau. É hora de avançar. Quando chega no Novo Testamento, ou pelo menos no tempo da encarnação de Cristo, Jesus fala mais um degrau. Ele fala, destrui esse santuário e em 3 dias eu vou colocá-lo de pé novamente. Falava ele com respeito ao seu corpo. Olha, mais um degrau, vamos subir. Aí veio Estevão, no capítulo 6 de Atos. Depois Paulo, no capítulo 17 de Atos, dizendo, agora não precisa de usar mais metáfora, nem figura de linguagem. Agora a fala é expressa. Deus não habita em santuários ou casas feitas por mãos humanas. Ponto. Aí Paulo começa a dar dimensão na ideia. O Deus que fez os céus, que fez a terra, que fez o universo, pode habitar numa casa feita por você? Ou seja, mais um degrau. Qual degrau? Esqueça a casa de Deus enquanto uma possibilidade de obras feitas por mãos humanas. Esqueça. Mas não tem mais, esqueça. Nós vivemos no tempo em que a revelação chegou a nós dizendo, a casa de Deus só pode ser espiritual. Por isso que Deus criou o espírito humano dentro do homem, para nele habitar. Zacarias 12:1, Deus criou o espírito do homem dentro dele. Efésios 2:22, e todos vós sois edificados para a habitação de Deus no espírito. É uma dimensão espiritual possível de se ter Deus como habitação, ou de Deus habitar em nós. Então não há nenhuma contradição. O problema é que as pessoas tomam um texto bíblico de Moisés, no caso aqui de João 6 é esse. Moisés deu pão. Nós acreditamos nele. Você faz o quê? Olha a resposta de Cristo. Versículo 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Primeiro ponto, não foi Moisés. O pão, podemos dividir o texto em 2 partes, né? Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Esse versículo não está dizendo assim, o maná do deserto não foi dado por Moisés. Não. Ele está dizendo, não foi Moisés que vos deu tem um o na sua Bíblia aí? Pão do céu. O maná não era o pão do céu. Tanto é que eles comiam o pão, o maná passava pelo processo de digestão e virava no fim uma massa fecal e ia para a latrina. Entenderam? Normal. Ah, mas teve um prodígio. Mas tudo bem, mas o prodígio não faz do maná o pão do céu. Olha o que ele diz. O verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão do céu, é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Ou seja, você tem um pão que dá vida, que coisa maravilhosa, mas eles continuavam sem entender. Eles queriam pão. Aquele pão de ontem, da multiplicação, é da terra, porque tinha um menininho com um cesto, não tinha? Um garoto com um cesto de pães, que ele tinha feito em casa, ou nos termos mais atuais, comprado na padaria. Agora, Jesus está oferecendo um pão que desce do céu, numa padaria celestial. Eles pensavam, esse pão deve ser uma maravilha, né? Deve ser igual aquela panela mágica. Eles pensando. Lembra da história da bruxinha? Que tinha uma panela mágica e fazia sopa sozinha. Falava as palavras mágicas e fazia sopa. Aí tinha a palavra mágica para encerrar, que estava bem cheinho. Então, nunca faltava sopa, porque a panela era mágica.
Um dia roubaram a panela da bruxinha, a bruxa má, malvada, roubou a panela, só que ela só sabia falar as palavras para começar a aparecer a sopa. Não sabia a palavra para encerrar. Aí a sopa foi subindo, subindo, aí não parava de subir. E foi enchendo a casa da bruxa de sopa. Aí a bruxa má teve que ir na bruxinha chamá-la para resolver o problema. Aí a bruxinha encontrou a panela dela. Ah, então está aqui. Aí fez parar, enfim. Mas a ideia dos judeus era esta: um pão que eu possa comer e nunca mais ter fome. Fome material. Puxa, se eu comesse um pão hoje e não precisasse comer mais amanhã, olha que coisa boa. Não é ideia boa, não é? É. Por um lado, sim. O aspecto que eu não precisaria mais comprar, trabalhar para ter que ganhar o pão de cada dia. Nesse sentido. Não é? Seria bom, teoricamente falando. Mas os judeus sempre pensando pela via terrena, o aspecto terreno. Senhor, então dá-nos sempre desse pão. Olha que coisa maravilhosa. Olha, eu como pão da padaria celestial, os anjos tudo com aquele chapéu na cabeça branco, aquela roupa branca, farinha do céu, tudo do céu, fermento do céu, fogo do céu, o forno do céu, só pão. Então, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, para a decepção dos judeus, né? Eu sou o pão da vida. Mais um degrau. Agora, você está entendendo a questão de crer no Filho de Deus. Primeiro, para você entender, tem que entender o alimento. A fé numa relação com o alimento. Quem tem fé, come. Quem tem fé, toma para si. Recebe para dentro de si aquilo em que se crer. Segundo, esse pão, enquanto alimento que deve ser recebido, comido, é o próprio Cristo de Deus. Crer em Cristo, portanto, é comê-lo. E para que não ficasse dúvida, Jesus Cristo diz, olha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Aí os judeus não aguentaram, falaram, não, aí parei, porque não tem lógica. Esse homem está chegando ao absurdo de falar agora de canibalismo. Né? Agora ele quer que a gente coma a carne dele. Que a gente pratique a antropofagia, comer carne humana. É louco, beber sangue. Esse homem não tem juízo. Os judeus ficaram malucos. Você pode ler o texto para vocês verem como que a discussão fica acirrada. Foi então que Cristo disse, pessoal, não tem jeito. A gente fala, mas vocês não entendem. Aí ele vai dizer no capítulo 6, você pode ler comigo aqui o versículo 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus não entenderam, né? Eles não entenderam. Olha o versículo 60, para vocês verem. 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Não dá para ouvir essas conversas. Comer a carne de Jesus, não dá. Não é por aí, Jesus. Não, Moisés deu pão, foi do céu. Não dá. E aí, eles abandonaram a Cristo. Mas, mesmo tendo o restante da explicação, que eu vou apresentar agora para vocês, até hoje se pensa desse mesmo modo que comer a carne de Cristo é comer a carne dele, beber o sangue. Não é sem razão que a Igreja Católica Apostólica Romana criou o tal do mistério da transubstanciação. Quando eles pegam, eles fazem na padaria uma hóstia, um pãozinho de trigo, sem glúten, né? Diga-se de passagem, e aquele pãozinho somente na mão de um sacerdote. Viu, pastor? Só na mão de um padre ou dos seus superiores, bispo, arcebispo, cardeal ou papa. Na minha mão não serve, nem na sua. Só na mão da casta religiosa. Daqueles que detêm a graça de Deus. Aquele pãozinho, uma vez abençoado, eles dizem, agora, você pode não parecer, né? Porque na minha vista continua a mesma coisa, não mudou nada. Na minha vista, na minha visão.
Ele diz, agora isso aqui não é mais trigo. Deixou de ser? Houve mudança de substância. Mudança. E qual foi a mudança? Agora você tem aqui o corpo, a carne, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Quando você então comer, você estará comendo o quê? A carne dele e bebendo o sangue dele. Eu não sei se isso aí faz parte da fé ou é uma crença no meio católico. Mas já ouvi dizer, tem uns que colocam a língua assim para fora, aí o padre coloca lá em cima, aí ele recolhe a língua. Quando ele recolhe, aí gruda no céu da boca, né? Aí dissolve. Aí comia a carne, bebeu o sangue. Interessante que está tão claro aqui, versículo 63. Né? Quando os judeus se escandalizaram, preste atenção, quando os judeus se escandalizaram com o fato de comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo, Jesus responde, o Espírito é o que vivifica. Espera aí, o Senhor acabou de falar aqui que quem come a carne e o sangue tem vida eterna, é vivificado. Ele diz, não gente, para, não é a carne e o sangue, é o Espírito, é que dá vida. O Espírito de Cristo, não é a carne e o sangue. Mas Jesus também, você também fala, primeiro que você é pão, depois carne e sangue. Agora não é mais, agora já é o Espírito. É porque eu estou te levando a uma compreensão do significado de crer em mim. Quem dá vida é o Espírito. Ele diz, a carne para nada aproveita. Ainda que vocês dessem aqui uma mordida e arrancassem um pedaço, não ia dar nada. Vocês vão comer pedaço de carne e no final não ia resolver a vida de vocês. Quem dá vida é o Espírito, não é a carne. Mas entenda que crer em Cristo é o mesmo que recebê-lo. Aí você toma a ideia de que quando você come algo, você toma aquele algo para si, para que aquele elemento que você come e que você bebe, possa agora passar por um processo orgânico, e as vitaminas, as substâncias, os nutrientes daquele pão, daquele alimento, possa agora passar a ser vida dentro de você. Por exemplo, a sua beleza depende da sua alimentação. A sua pele depende da sua alimentação. Seus cabelos dependem da sua alimentação. O brilho dos seus olhos depende da sua alimentação. Quando você se alimenta bem, todas aquelas vitaminas e nutrientes dos alimentos vão te dar uma pele, um corpo nédio, uma pele lustrosa, olhos vivos, né? Ou não? Aquele alimento não passa a fazer parte de você ou não passa? Irmã Júlia, o alimento, quando você come, não passa ele não te constitui, ele não se torna vigor dentro de você? Não se torna vida? Você está com fome, muito tempo sem se alimentar, vai ficando fraco. Você come, aí dá aquela sustância. Então, a fé é o ato de tomar Cristo para dentro de você, como quem come a sua carne e seu sangue. Lembrando que não é um comer literalmente a carne, mas é o que então? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que é receber Cristo para dentro de si? É receber as suas palavras. Então não adianta você acreditar que os 4 evangelhos são inspirados, se você não tomar as palavras ali escritas, ditas por Cristo, para dentro de você. O que tem de gente defendendo a historicidade dos evangelhos, dos 4,
defendendo a canonicidade dos 4 evangelhos. Brigando, pastor. Brigando com o outro. Rompendo comunhão com o outro. Por causa da letra escrita no papiro. Ao passo que deveríamos nós tomar aquelas palavras para serem nossas. Um certo escritor, bastante famoso, falou algo muito bonito nesse sentido. Ele já tomou de um outro escritor, que eu agora não me recordo o nome, também não iria falar. Eu vou tentar reproduzir o pensamento, porque eu não vou ter de cor as palavras dele. Mas ele diz assim, olha, quem escreve, não, ler e escrever, ele diz, ler e escrever são um ritual. Não vou me lembrar das palavras. Então eu vou parafrasear, tudo com minhas palavras, tá bom? Ler e escrever consiste num ritual eucarístico. Não é bem, mas tudo bem. Um ritual eucarístico. O que é um ritual eucarístico? Aí, lembrando agora, acabei de falar sobre o pãozinho da Igreja Católica. Lembra? A Eucaristia, aquele pãozinho, a hóstia é Eucaristia. Eucaristia significa literalmente... Vamos? Vocês nunca comeram Eucaristia? Quem já comeu? E comeram sem saber o que era? Não, o que a palavra Eucaristia quer dizer? Ninguém sabe, mas já comeram. Eucaristia quer dizer comunhão. Comunhão. Você quer dizer que você agora recebeu aquele pão que para eles é carne, você agora participa, aquele elemento se tornou partícipe de você. Ele participa de você agora. Ele está dentro de você. Então o escritor diz, ler e escrever são como um ritual eucarístico. Como assim? Ele diz, quem escreve, ele transfere o que ele é em palavras. De modo que aquilo que ele escreve é a sua própria carne e o seu próprio sangue. Entenda o que eu estou dizendo? Mas só quem escreve que sabe o que está escrevendo. Quem escreve o que não sabe o que está escrevendo, tipo aquelas redações de escola, eles buscam em qualquer lugar, menos aqui de dentro. Quem escreve, sabendo, no ato consciente da escrita, ele está colocando aquilo que ele é, na forma escrita. E então, quando alguém ler, ele está tomando aquilo que o escritor é, que está na forma de letras, para dentro de si. Está havendo uma comunhão. Está havendo uma comunhão. Quando Cristo diz, portanto, agora partindo da ideia do escritor para Cristo, quando ele fala, as palavras, Jesus fala, que eu vos tenho dito, são espírito, são vida, ele quer dizer, as palavras que eu digo, são aquilo que eu sou. Por exemplo, quando ele disse, não resistais ao perverso, ele não estava trazendo um mandamento. Ele quer dizer, eu sou isso. O meu ser, que é um com o Pai, o meu ser, que é um com o Pai, está dizendo, não resistais ao perverso. Eu não estou dizendo uma doutrina, nenhum ensinamento, ainda que possa ser doutrina ou ensinamento, nenhum mandamento, nenhum estatuto. É aquilo que eu sou, minhas palavras fluem do meu ser, dos meus lábios não flui nada que eu não seja. Tudo o que eu digo é aquilo que sou em natureza. Se você, ao ouvir tais palavras, você recebê-las para dentro do teu ser, como sendo a única e exclusiva verdade, de modo que você já não tem mais qualquer outro conceito por verdadeiro, senão aquilo que Cristo disse. Por exemplo, quando Jesus fala, não resistais ao perverso. Eu pergunto, você tem isso por verdade para você, no seu coração? Ou no seu coração prevalece a ideia, resista, leve aos tribunais, meta a mão na cara dele. Se ele não pagar o que deve, leve o que você puder da casa dele, mas leve alguma coisa, para ficar com menos prejuízo.
como é que você tem, o que você tem no seu coração por verdade. Eu perguntei se você acredita nas palavras de Cristo. Você acredita, isso eu sei. Saber o que tem dentro de você, quando numa dada circunstância, você se depara com algo que te lembra as palavras de Cristo. Se alguém te ferir na face direita, aí Jesus fala, deixa ele ferir a outra. Isso não é ser tolo. Isso não é ser bobo. Aqui você está falando do seu coração. Que tipo de sentimento você tem quando alguém te fere? É de revidar ou de perdoar? Essa é a questão. Enquanto você estiver acreditando nas palavras de Cristo, mas elas não for verdade suprema no teu coração, você não crê nele. Você crê em você mesmo, no Deus desse século, neste mundo. Nele não, você acredita nele. Acredita que ele viveu entre os homens, que ele falou isso, que ele morreu pelos nossos pecados. Você acredita nessas coisas, mas crer nele é comer sua carne e beber o seu sangue, no sentido de que as palavras dele, uma vez digeridas por você, tornou-se o teu próprio ser, houve comunhão, eucaristia, se tornou vida dentro de você, aquilo que agora te domina e te controla. Entenderam? Como o conceito de fé está muito distante do que comumente se ouve. Eu falei num grupo familiar, semana retrasada. Tinha uns evangélicos convidados e uns irmãos da nossa igreja aqui. E aí, no final, para arrematar, antes de comer um lanchinho ali, lá na casa do irmão, eu falei, olha, para eu ser honesto com vocês, eu diria... Eu não tenho um número preciso, não tem como precisar, porque eu não fiz nenhuma pesquisa de campo. Mas eu diria que 95% dos crentes nunca creram em Jesus Cristo. Aí os crentes regalaram os olhos, né? Como assim? Se são crentes é porque creram. Eu falei, não, mas aí o conceito de fé é que está problemático aí. 95% dos crentes nunca receberam as palavras de Cristo como sendo a verdade. A primeira coisa que querem fazer dentro da própria igreja, eu já vi, é chamar para a briga. Eu já vi pastor do púlpito chamar o outro. Vem me encarar aqui, vem cá, vamos sair nós dois aqui no tapa aqui. Vamos ver quem pode mais. Você também lembra, Silvio, disso? Outra atitude é chamar a polícia para prender esse desgraçado, safado, pilantra, vagabundo. Não é assim ou não é? Mandar para o inferno, amaldiçoar. Quem faz isso não pode dizer que crer em Cristo, porque não comeu suas palavras, de modo a tais palavras agora fazerem parte do seu próprio ser. E agora aquilo que Cristo é, passa a ser aquilo que eu sou, porque eu comi. E as palavras se tornaram vitaminas e nutrientes e me nutriram. E houve um metabolismo orgânico dentro de mim daquelas palavras e me constituiu do ser de Cristo. É isso que Paulo disse, ou quis dizer, nós temos a mente de Cristo. É isso que significa dizer, até que Cristo seja formado em vós. Mas eu quero que vocês não se desesperem, porque a experiência de fé, ou de salvação, que inclui a fé, a experiência é um processo. O mais importante é que você comece a partir de então a não defender nada de canonicidade, mas a tomar as palavras para dentro de si. Aí, se fizer isso, não importa canonicidade, historicidade, o que mais, Josué? Qualquer palavra do gênero, palavras afins, não tem importância alguma. Brigar, dividir, separar. Como assim? Aquilo que deveria nos unir está nos separando? Tem um problema aí. Que não é meu nem seu. Um problema do cristianismo. Nós fomos mal orientados com respeito à verdade de Deus. Então, é isso aí. Fé, portanto, é tomar as palavras de Cristo para dentro de nós, a fim de que elas sejam processadas, metabolizadas e sejam então orgânicas dentro de nós, nos constitua um novo ser.
Semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse tema, falando acerca do batismo. E, por fim, novo nascimento, apresentando o significado da salvação orgânica, ou o caminho orgânico da salvação, que é Cristo. Por isso que é orgânico, é que ele disse que o caminho é estreito. O caminho pelo qual percorremos é estreito. Amém?